Eles não tiveram filhos e acabaram desencarnando quase juntos, assim, com pouca diferença de tempo entre um e outro. Primeiro ela e depois ele. Quando eles desencarnaram, eles se encontraram no astral. E aí eles descobriram o porquê dessa afinidade que eles tinham. Eles se amavam muito e entenderam por que os dois tinham pavor de fogo. Os dois tinham pavor de fogo. E eles não sabiam por que, era uma coincidência. E aí eles entenderam por que desse medo. Agora, lá no astral, eles estão conhecendo outras pessoas que tiveram algum trauma. Uns tiveram trauma de água, outros tiveram trauma de tiro, assim, tipo fogos de artifício, né? Fogos de artifício, muitos com traumas. E todos estão nesse local para tentarem vencer esse trauma, para não levar essa carga para outras encarnações, para não afetarem as outras encarnações. Então eles se conversam e tentam fazer uma terapia, tipo uma terapia, né? Para vencerem esse medo e trauma. Eles não têm, ninguém ali tem sentimento de raiva ou inveja. Todos nesse local têm o sentimento de companheirismo, fraternidade, amor, e todos tentam se ajudar. Então é um ambiente em que eles se sentem muito bem, muito acolhidos, e ninguém quer sair de lá. Eles querem ficar o máximo de tempo possível. Quando eles não estão conversando entre eles, cada um tem uma missão, um trabalho para fazer. Uns vão para outros lugares para ajudarem os idosos, outros vão, dependendo da afinidade que eles têm, outros vão cuidar de flores, jardins, outros vão para o ambulatório para acolher as pessoas que se sentem mais doentes, mas acabam passando muitas horas juntos. O que eles mais gostam é ficarem juntos para tentar melhorar o sentimento que eles têm. E eles conseguem, nesse plano espiritual, com esse tratamento, desvencilhar do trauma do fogo? Sim, ele está quase conseguindo esquecer. Já não tem mais aquele pânico, né? Ele tem um pouquinho
de medo, ele fica assustado, mas não é mais aquele pânico, aquela fobia que ele se descontrolava, porque antes ele se descontrolava e quando percebi ele tinha corrido, estava bem longe. Qualquer fogo que ele via, ele se assustava e corria do local. Tanto é que na vida adulta muitos riam, davam risada deles, né, do comportamento dele, por causa de um foguinho de nada sair correndo. Então isso melhorou. Lá no astral ele já consegue ficar onde tem fogo, ele consegue ficar olhando o fogo, não precisa mais correr, que ele se sente seguro. E para isso foi bom. Então, quando ele era casado com a mesma menina que também tinha medo, tinha sempre alguém que ia lá ajudar a acender o forno, acender o fogão, era fogão a lenha ainda. O fogão a lenha, sempre tinha alguém por perto ou o vizinho, mas principalmente o vizinho. A vizinha, as crianças dos vizinhos iam lá ajudar, porque eles não tinham coragem de acender. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas eles viveram bem, porque os outros ajudavam, né? Então, os dois tiveram que fazer esse tipo de tratamento lá no astral. Então, agora, nessa encarnação, ele tem um pouquinho de receio com fogo, de lidar com fogo, mexer com fogo, mas não é incontrolável, né? Só que é uma coisa que talvez ele não vai, por exemplo, o bombeiro ele não vai poder ser. Isso você diz nessa encarnação? Nessa encarnação. Só se ele criar muita coragem, né? E ele decidir tentar vencer esse medo que ele tem e se tornar um bombeiro, né? Mas agora, no momento, ele nem pensa assim em ser bombeiro. Ele acha bonita. Ele pensa muito nos bombeiros. E ele se impressiona com o trabalho dos bombeiros porque eles têm a coragem de apagar o fogo quando o fogo está alto. Eles entram nas construções onde tem fogo para apagar o fogo e ele não tem coragem. Ele fala, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não vou querer ser bombeiro. Mas sempre está pensando sobre ele. Sempre pensa sobre isso. Então ele pensa, de vez em quando ele pensa, mas o que eu vou fazer então quando crescer? Só não quero ser bombeiro, por enquanto. Já é um norte. E ainda é mostrado no plano espiritual. Sim, e aí ele como conseguiu melhorar, ele veio agora para essa encarnação. O único sentimento que às vezes vem nele é o sentimento de solidão, porque naquela encarnação onde ele morreu com queimadura, ele ficou acho que quase um ano sem os pais, sozinho. Ele comia aquilo que ele achava, ele sabia pegar os bichos e cozinhar alguma coisa. Às vezes ele ganhava pão, comida das outras pessoas, mas ele se sentiu muito sozinho e desamparado. Ele morreu assim, bem magrinho mesmo, ele estava bem magrinho quando desencarnou. Então, de vez em quando ele tem essa sensação de
solidão, desamparo, mas não assim de desespero. E nem de. Não é um sentimento que ele acha ruim, né? Ele só fica intrigado por que de vez em quando ele se sente tão sozinho. Então, às vezes, ele desliga. Às vezes as pessoas estão conversando com ele, os colegas estão conversando com ele e ele desliga. Porque ele vem esse sentimento e ele se sente só mesmo tendo as pessoas conversando com ele. Meio que perde a consciência. Mas não é que ele não gosta, assim, ele faça pouco caso das pessoas que estão conversando com ele. É porque de repente ele vê alguma coisa que acho que de repente alguém está conversando, ele vê uma imagem que leva àquela sensação de desamparo e aí ele desliga. E quando ele volta, as pessoas já estão às vezes gritando com ele, chamando, porque ele não responde. Os mentores indicam algo a ser feito em relação a esse ponto específico? É só assim, as pessoas não pensarem que é tipo alguma coisa psiquiátrica. Não é nada psiquiátrico, é só ele sair um pouquinho desse mundo, né? É só as pessoas terem um pouquinho de paciência, mexerem com ele, baterem no ombro. E quando ele voltar, perguntar para ele, o que você estava pensando? Porque às vezes as pessoas ficam gritando e não perguntam para ele o que estava acontecendo. Acham que ele teve tipo crise de ausência, ou que foi tipo uma convulsão, né? Onde ele fica ausente. Mas é só perguntar para ele se ele lembra o que ele lembra, o que estava acontecendo que ele lembra para contar. Perguntar que você teve uma sensação de tristeza, perguntar o que ele estava sentindo, o que aconteceu. Só para fazer ele voltar para o mundo. Às vezes ele não vai saber explicar. Mas quando acontecer isso, sempre tentar chamar para ele voltar pro agora. Porque ele está lá atrás, ele está lá na outra encarnação. Os mentores dizem que a tendência é ele começar a diminuir, ele não ficar mais voltando tanto para outra encarnação, porque isso é um dos objetivos dele, de ele viver essa encarnação pensando nessa encarnação, não ficar muito preso na encarnação passada. Existiria alguma explicação? O que ajudaria também é ele ter contato com animais, cachorro,
um petzinho com quem ele possa conversar ou criar um vínculo com algum pet que ele goste. Não importa se é peixe, cachorro, se ele gostar de algum pet. Porque ele pode não conversar alto com os pets, mas ele pode pensar, assim, conversar em pensamento com os pets. Olhando os pets, admirando os pets e conversar, assim, telepaticamente, né, em pensamento. Ou se tiver algum parente, vizinho que tenha pet, para deixar ele ter mais contato com o pet. Não precisa necessariamente adquirir, mas fazer com que ele tenha mais contato com os pets. Isso vai passar. Antes dele ficar adulto, já vai passar. Existiria mais alguma orientação para os pais? Ou algum exercício, além desses já explanados? Agora, no momento, não. É que alguma coisa que ele viu ou que ele presenciou fez ele voltar para essa vida anterior. E então ele tá passando por essa fase, mas vai melhorar. É possível sabermos dos mentores quantas sessões ainda seriam necessárias? Acho que mais 2. Você acha que é o suficiente por hoje? Eu acho que hoje é isso.